Obrigado pela iniciativa e estou contente e privilegiado de ser convidado nesse primeiro encontro e também estou contente com o pastor Antônio, colega. Eu sou Pércio, eu trabalho no Instituto Bíblico Peniel como professor. Eu sou também pastor da Igreja Batista Bíblica em Jacutinga. Minha esposa é Tânia, meus filhos Letícia, Felipe e Agnes. A Agnes está por aí. Eu fiquei então com a responsabilidade de iniciar o duelo, né, pastor? Teologia do trabalho. Gostaria de enfatizar algumas coisas sobre o trabalho. Eu me lembro que um senhorzinho de uma igreja, ele chegou para mim e falou: eu queria ser missionário. Eu falei: puxa, sempre tem tempo, né? Qualquer idade. Eu queria pegar uma rede, estender numa árvore, numa outra e ficar deitado ali, porque é isso que missionário faz, né? Então, às vezes nós temos a ideia de missionários, pastores, professores bíblicos, eles mexem com teologia. E os trabalhadores comuns, os mortais comuns, eles trabalham. O irmão já enfatizou bem que não é isso. Teologia do trabalho. O trabalho nós vemos desde a criação antes do pecado. Portanto, o trabalho não é especificamente a consequência do pecado. Ele se agravou, ele tomou outras proporções, mas desde a criação, na ordem da criação, já havia o trabalho. Deus mandou que o homem cuidasse do jardim. E cuidar de um jardim dá trabalho. E é o trabalho que Deus deu. Desde Gênesis até Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, você encontra a teologia do trabalho. Você encontra na Bíblia o trabalho como uma bênção, a ordem de Deus. Depois do pecado, você encontra o trabalho como a maldição, porque através da maldição do pecado viriam também as dificuldades do trabalho. E você encontra também lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, trabalho forçado. O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, numa pedreira, e era literalmente uma pedreira. Ele quebrava pedras ali e era um trabalho forçado. Então nós vemos o trabalho do início ao fim da Bíblia. Eu procurei na Bíblia uma chave bíblica e mais ou menos 220 vezes aparece a palavra e derivados de trabalho. E umas 100 vezes palavra ou derivado de descanso. Então é o dobro de trabalho do que descanso. Eu quero propor aqui para vocês que o nosso dia é dividido em 3 partes. A primeira parte é dormindo. Então, se você viver 70 anos, 24 anos você vai passar dormindo. O outro terço, o terço não naquele sentido, mas no sentido... a terça parte, você trabalha. Então, um terço do dia você dorme, outro terço você trabalha. E a outra terça parte do dia você gastaria para você mesmo e para atividades produtivas também com outras pessoas. Isso inclui lazer, inclui atividades que você gosta e você pode escolher como você quer gastar esse tempo. É uma proposta, 3 partes do dia. Eu quero dar alguns destaques aqui que nós encontramos na Bíblia. O primeiro destaque é esse, que o trabalho foi instituído por Deus na criação. O segundo destaque que eu dou é que no trabalho podemos ser enganados. Café? Obrigado. O segundo aspecto aqui é que podemos ser enganados no trabalho. Jacó trabalhou 7 anos e quando ele foi receber o salário daquele trabalho, ele foi enganado.
E ele trabalhou mais 7 anos para receber o salário que ele desejava. Então, há uma possibilidade de você ser enganado no trabalho. Terceiro destaque que eu dou é que o trabalho pode mudar situações de pessoas, de locais e de povos. Porque José, como administrador do Egito, através da sabedoria dele, e até hoje no meio empresarial é conhecido como tempos de vacas gordas e vacas magras, ele conseguiu colocar uma mentalidade num povo que acabou beneficiando e ajudando todos os povos vizinhos. Então, o trabalho ele tem o poder de transformar sociedades. Quarto destaque que eu quero dar sobre o trabalho na Bíblia é que podemos ser roubados no trabalho. O povo de Israel trabalhou 430 anos e foi roubado. Eles construíram 2 cidades, é o que nós encontramos na palavra de Deus, e eles não receberam 1 centavo pelo trabalho. Mas por outro lado também, no trabalho, nós podemos ser indenizados, podemos ser ressarcidos do prejuízo que recebemos. É o caso de Israel também, que ao sair do Egito, a palavra de Deus disse que despojou os egípcios. Eles levaram ouro, né? Eles levaram do Egito riquezas. E aí, antes que você pense, então eles roubaram os egípcios? Não, eles estavam levando o salário deles. Eles estavam sendo indenizados pelo prejuízo que eles estavam levando. Quinto destaque que eu quero dar sobre o trabalho, o sexto: nós podemos e devemos nos qualificar para os trabalhos. Quando Davi foi construir a casa do Senhor, ele chamou Hirão, que era um homem habilitado, hábil com o trabalho de madeira. Não apenas o trabalho, mas o transporte. Eles colocavam toras no rio e eles levavam assim, era o frete através do rio. O Salomão, o filho dele, contratou o mesmo trabalhador. E ele tinha vários carpinteiros, pessoas habilitadas. Se você ler na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias, mostra também quantas pessoas qualificadas que havia. Havia desde pedreiros até perfumistas, ourives, pessoas que trabalham com metais preciosos. Então, você também, através desse exemplo, você deve se qualificar no seu trabalho, naquilo que você faz ou naquilo que você se aventura a fazer ou pretende fazer. O sétimo destaque que eu quero dar é que com o trabalho nós podemos conseguir coisas e podemos também valorizar as coisas. Um filho ele não dá valor nas coisas até que ele comece a trabalhar. E nós vemos essa valorização de coisas quando os profetas de Eliseu estavam trabalhando para construir um acampamento maior para eles. E um dos trabalhadores estava cortando uma árvore e o ferro do machado escapou e caiu no rio e afundou. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Ai! Ai! Então, toda vez que você perde um bem, você fala ai, porque dói no bolso. Agora, piorou, porque ele falou ai, meu Senhor. Por quê? Era emprestado. Então, você começa a dar valor nas coisas e também você dá valor em ressarcir aquilo que você quebra, destrói. Então o trabalho ele nos dá essa compreensão, ele dá essa maturidade de caráter. Outro destaque, é permitido e é esperado que todo trabalhador bagunce o seu recinto de trabalho. Você tem que bagunçar para produzir. Então, eu não sei quantos de vocês aqui bagunçam o seu local de trabalho, mas é totalmente permitido.
Doutor, é bagunçado lá? Eu estou vendo bagunça aqui, né? Tem bagunças. Alguém pode ler, por favor, Provérbios 14, 4? Tem pessoas que têm tanta obsessão em não bagunçar, em deixar tudo arrumado, que você acaba prejudicando a produção daquilo que você quer fazer. Então o lema é bagunçar para produzir. Agora o que você vai fazer com a bagunça depois que você produz? Aí talvez já seja uma demonstração de caráter também. Mas é bagunçar para produzir. Alguém pode ler Provérbios 14, 4? Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então alguém pode dizer, eu gosto de celeiro limpo. O meu celeiro é limpinho, o seu é cheio de estrume. Qual a vantagem de ter um celeiro limpo? Não havendo bois, o celeiro fica limpo mesmo. Mas na força desse animal é que você consegue produzir alguma coisa. Então é bagunçar, sujar, para você poder produzir. Então faz parte do trabalho também. No trabalho nós podemos e devemos planejar. O Senhor Jesus disse que ninguém que vai construir uma torre primeiro, o que ele faz? Ele se assenta para calcular os custos. Então na administração tem a administração de materiais, administração financeira. Você, no seu trabalho, mesmo sem você perceber, você executa todos esses tipos de administração. E é importante então o planejamento no trabalho. Outro destaque que eu dou para o trabalho é que podemos trabalhar sempre. Ao contrário do que muitos têm falado, eu quero me atrever a dizer que sempre ou quase sempre haverá trabalho. Ninguém fica desempregado. Temporariamente sim, mas alguém sem trabalho, sempre, não. Agora as pessoas precisam se submeter a certo tipo de trabalho quando você não encontra aquele do qual você tem qualificação. Aquele homem que roubou o seu patrão, porque o patrão rouba o empregado e o empregado rouba o patrão também. Mas no caso ele roubou o patrão e quando ele ia ser mandado embora, ele teve uma ideia. E quem lê entenda, né, o que ele fez, mas eu queria enfatizar o aspecto do que ele falou. Ele disse, cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Então há certas limitações no trabalho, assim como há habilitações, há limitações também. Por que ele não podia cavar, eu não sei. Talvez ele não tivesse força física, habilidade para isso, mas ele tinha que arrumar alguma maneira de sobreviver. Então faz parte também do trabalho limitações. Às vezes você tem que entender a sua limitação. Você não vai pegar qualquer trabalho só porque é trabalho. Você precisa ter habilitação para aquilo. E se você tiver limitação, simplesmente não dá para preencher aquela vaga. O Senhor Jesus também contou de um administrador que passou pela praça e foi convidando pessoas para trabalhar. Pessoas que estavam ali desocupadas ou aguardando que alguém os convidasse para trabalhar. Então, sempre haverá trabalho, sempre. As pessoas podem ficar descansadas quanto a isso. Às vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus te dá. E finalmente eu quero dizer que podemos ter o privilégio de ter patrão crente, mas nós não devemos abusar disso. E, por exemplo, o patrão não te paga para ler a Bíblia. Algumas pessoas leem a Bíblia no trabalho e o patrão ele dá uma bronca, ou ele dá uma advertência
aí ele vem na igreja pedindo oração porque ele está sendo perseguido por causa do Evangelho. Então, ele não pagou, ele não te paga para ler a Bíblia. Então, e aquele que tem patrão crente, cuidado, porque as coisas não ficam mais fáceis tendo patrão crente. Vamos ler, encerrando aqui, né, esses destaques de trabalho. 1 Timóteo 6, versículo 2. Por favor, levante a mão por curiosidade. Quem aqui tem patrão crente? Olha, vários. Vários, né? E quais patrões desses... Não. 1 Timóteo 6, 2. Alguém achou? Pode ler? Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Não melhoram as coisas se você pensar em facilidade de trabalho, porque moralmente você é responsável em fazer melhor ainda e trabalhar mais ainda, porque ele é seu irmão em Cristo. Ensine e recomenda essas coisas, por isso que eu estou falando isso para vocês, né? Então, que Deus abençoe a vocês. Não façam perguntas, porque... Agora é o pastor Antônio que vai falar. Agora são as perguntas. Pergunta. Alguém escreveu alguma? Você jogou na caixinha do porquê? Pode fazer a pergunta avulsa também, não precisa escrever no papel. Permissão aqui, de repente pode ser comentário também, né? Na relação capital-trabalho, nós sabemos que as não são nada fáceis. Alguns grupos, no momento aqui no Brasil, estão passando por greves. Se o crente não participa, mais adiante, esse grupo que está em greve, conseguir melhoras de ganhos, como é que você vê esse crente que não participou da luta se beneficiar de melhores salários? Pastor, quer responder? Minha opinião pessoal, isso aqui é teologia com café, mas pode ser opinião própria com café também. Minha opinião é que os protestos são lícitos. Eu acho que o protesto em si não é errado, a quebradeira é errada. Eu me lembro que alguém que trabalhou no Japão falou o seguinte: lá no Japão, de repente os administradores das empresas chegavam e viam os funcionários com uma fitinha preta no macacão do trabalhador ali. Aí eles reuniam a diretoria toda, porque a empresa estava em polvorosa, a empresa precisava reunir porque eles estavam em greve, mas eles não pararam de trabalhar.
Mas a fitinha preta era uma denúncia, um protesto. No Brasil, o cara pode se pintar todo de preto e não vai chamar atenção. Então, eu acho que o protesto, ele é válido sim. Agora, eu nunca entrei em protestos, em greves, né? Por causa da característica da greve, do quebra-quebra e tudo mais. Mas eu acho que quem buscou, protestou e conseguiu, ele merece aquilo, né? Os demais, eles vão ser beneficiados, né? Mas às vezes o crente, ele realmente fica meio covarde quanto a isso. Porque alguns até ensinam que é pecado fazer greve, né? Pastor, Vou fazer uma pergunta aqui então. Você entende ou não que a teologia da prosperidade, que hoje está inclusa em muitas igrejas, ela distorce a teologia do trabalho? Bom, da maneira como eles ensinam a teologia da prosperidade, sim, porque o Evangelho, ele realmente salva pessoas, e o trabalho salva a pessoa da miséria. A palavra de Deus diz que o preguiçoso vai morrer desejando. Ele nunca trabalha, então, se ele não trabalha, não vai buscar um grupo que prega prosperidade. Se você quer prosperar na vida, você tem que estudar, trabalhar e se qualificar para conseguir melhores oportunidades. Então, eu acredito na prosperidade, através do esforço, mas não que a gente prega prosperidade sem trabalho. Isso não existe, né? Mais uma. Se o patrão... Quer falar? A teologia da prosperidade, ela cria sonhos, né, na cabeça das pessoas, de possuir, de ter mais, de acumular, que é exatamente o contrário que a Bíblia ensina, que seria o repartir, né? Então a teologia da prosperidade, ela prejudica a ideia do trabalho por causa disso, porque o trabalho, né, na redenção, que a gente vai falar um pouquinho, ele é para você abençoar as outras pessoas, né? Então a teologia da prosperidade prega uma ideia mágica, né? De Deus, vai fazer você prosperar a qualquer custa, você trabalhando ou não, seguindo aqueles passos, né, que você tem que fazer, a maneira certa que você tem que orar, e até mesmo a ideia de você contribuir, você receber em dobro aquilo que você contribuiu. E não é isso que nós vemos na Bíblia, né? Na palavra nós vemos muito pelo contrário, pessoas aqueles que se dedicavam realmente ao Evangelho, né? Ali na igreja primitiva, eles se tornaram pessoas mais pobres, né? Estava vendo essa semana que quando Paulo pede para trazer a capa dele, é porque ele estava com frio, ele só tinha uma, né? Então ele diz, traz a minha capa, porque traz antes do inverno, né? Porque o inverno está chegando e vai ficar frio. Ele só tinha uma, e era um homem que possuía muitas coisas. Então a teologia da prosperidade prejudica sim a teologia do trabalho, a teologia bíblica do trabalho, porque ela cria sonhos, né? Cria sonhos que certamente não são coisas que Deus está projetando para a vida da pessoa, né? Então, é que prejudica sim. Se o patrão é desonesto com o funcionário, qual deveria ser a atitude deste funcionário diante dessa situação? No caso, funcionário sendo funcionário cristão. Para mim não faz diferença ser cristão ou não, né? Nesse assunto, mas ele pode fazer 3 coisas. Primeiro, falar com o patrão. Chegar junto no patrão e provar que ele está sendo prejudicado. Segundo, se o patrão não ouvir, ele pode buscar seus direitos trabalhistas. Ele busca ajuda de pessoas que saibam
onde fica a agência, onde ele pode fazer a reclamação oficial, né? E terceiro, ele pode deixar para lá. Só que se ele deixar para lá, ele não tem que ficar jogando na cara do patrão depois, se ele resolver aceitar o prejuízo. Então agora, se me perguntasse o que você faria, depende de cada situação, né? Mas no caso de um funcionário, agora sim, né, importa. Se o funcionário é um crente, o patrão é crente também, são irmãos em Cristo, então eles devem procurar ao máximo resolver essa questão sem levar a tribunais humanos. Eu tenho uma pergunta. A gente enxerga o trabalho como secular. A gente sim, eu sei que na minha caminhada evangélica eu vi bastante gente pensando assim, né? Nossas igrejas. E que meu ministério na igreja é ser diácono, trabalho para Deus como diácono e trabalho como médico para mim, não sei para quem. Mas o meu trabalho para Deus é ser um diácono, um presbítero, minha função do domingo, de segunda a sábado é meu trabalho secular. O que vocês pensam disso? Eu gostaria que os dois respondam, se puder. Pastor Antônio responde, aí eu colo. Então, essa é a grande questão, para mim, do entendimento do que é o trabalho na Bíblia, né? Porque nós temos o costume de pensar exatamente assim como o irmão detalhou, que se chama a vida dicotomizada, né? Eu tenho uma vida espiritual e eu tenho uma vida secular. E biblicamente falando, né, teologicamente falando, isso não existe, né? Não existe vida secular, vida espiritual. É uma vida só, nós só temos uma. E tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Por exemplo, você citou a questão do médico, né? Aí o médico, ele trabalha lá o ano, né? Aí nas férias, aí ele diz assim, vou fazer alguma coisa para Deus. Então eu vou lá para Amazonas, vou entrar num barco missionário e vou dedicar as minhas férias para fazer o serviço social, né? Então, aí ele pensa assim, não está errado, é ótimo que ele faça isso. Só que às vezes ele está pensando assim, nesse momento que eu estou lá dedicando as minhas férias, eu estou trabalhando para Deus. E o outro tempo que ele esteve trabalhando, sendo remunerado, lógico, por aquilo que ele fez, né? Trabalhou. Não foi para Deus? Então, essa que é a grande questão. E não na Bíblia nós não temos isso. Nós não temos isso. Na Bíblia fica muito claro que até o escravo, ele deveria servir ao Senhor, né? Aí você tem os textos ali de Colossenses, tal, que fala sobre, Paulo fala tanto do patrão, né? Do dono do escravo, como também o escravo. Aí para o escravo ele diz assim, olha, você tem que fazer isso não de má vontade. E não só quando as pessoas estiverem vendo você deve fazer isso quando ninguém estiver vendo você deve trabalhar bem, porque você deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, o trabalho até do escravo, ele, na Bíblia, é tido como um trabalho para Deus. Então, o trabalho é qualquer coisa que você faça, remunerado ou não, que produz alguma coisa boa para a sociedade. E você sendo um cristão, um servo do Senhor, então na execução do seu trabalho, seja qual for, você deve então glorificar a Deus, né? Brilhar, ser sal. Então a gente vai brilhar aonde? Né? A gente vai ser sal aonde? Dentro da igreja? Não, vai ser dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Então tudo que eu faço, né, é para a glória de Deus.
de não pensar a vida, né? Pensar, eu sirvo a Deus quando eu estou na igreja. Não é, você serve a Deus, né, em todo o tempo. Em todo o tempo. Não tem como haver essa dicotomia, né? Eu conheço um colega meu, cristão, que trabalha em uma fábrica de cigarros. E tem muitos cristãos que trabalham em lugares que a Bíblia, a luz da Bíblia é uma coisa errada, né? Como bebidas alcoólicas e fabricar coisas ilícitas, assim. Mas minha pergunta é o seguinte: até que ponto o trabalho pode ser errado ou não à luz da Bíblia, e se o cristão deve rejeitar uma oferta para trabalhar, por exemplo, numa fábrica de cigarros ou não? Pergunta difícil demais, né, pastor? Eu diria, a princípio, o trabalho é amoral. Ele não tem um trabalho que é moral e um trabalho que é imoral. Simplesmente o trabalho é um aspecto da vida, como escovar os dentes. É moral ou imoral escovar os dentes? Né? Eu acho que ele é amoral. Para ficar perto de alguém que não escova o dente é imoral, né? Então, eu acho que em si não tem, nós não podemos fazer isso. Eu acredito que na Souza Cruz, que é uma empresa de cigarro, né? Eles tinham, né? Não sei hoje, eles tinham vários caminhõezinhos de entrega de cigarro. Era impossível que não tivesse um crente, um irmão em Cristo, que não trabalhasse ali. Então, eu me lembro que um irmão ele conseguiu um emprego de motorista de uma das cervejas, né? E ele perguntou para mim se ele deveria aceitar ou não. Eu falei, aceita, irmão. Eu não vi um problema de imoralidade quanto ele aceitar esse trabalho. Ele mesmo não se sentia bem. O apóstolo Paulo até fala em outro contexto sobre ser escravo, né? Então, se você é escravo, continue como você está. Tendo a oportunidade, saia. Né? Saia daquilo. Talvez nós estamos fazendo muitas coisas, produzindo muitas coisas que não é cigarro nem cerveja, mas também causaria algum mal para a sociedade. Só que cigarro e cerveja já é rotulado por nós, né? Como algo imoral. Então, em princípio, eu não veria problema de alguém trabalhar numa empresa que faça isso daí. Por exemplo, nós poderíamos questionar também pessoas que trabalham na produção de armas, né? E aí? O cigarro mata só o sujeito que fuma, e a arma? Matar outras pessoas. Então nós poderíamos, fazendo as contas, nós diríamos que quem trabalha numa empresa de armas seria pior, né? Mas eu não estou dizendo que é pior ou melhor. Eu só diria que o trabalho ele não tem essa conotação. Não. Agora, alguns trabalhos que eles querem, inclusive, regulamentar, já tem um princípio moral para nós. Por exemplo, a prostituição. É um trabalho digno? Claro que não, né? Então, a prostituição não seria reconhecido como um trabalho. Eu tenho uma pergunta. Dá licença um pouquinho, eu só queria complementar. Será que o apóstolo Paulo fazia tendas só para igrejas? Será que ele não fazia tendas com pessoas que iam comprar aquela tenda com outros objetivos? Que a gente não quer nem mencionar quais, né? Que tenda era usada para tudo, era igual a construção do edifício. Um pedreiro, por exemplo, crente, ele poderia construir um templo pagão? Então tem várias coisas que nós chegaremos à conclusão que o trabalho não tem essa moralidade toda, né, que as pessoas falam. Mas o pastor Antônio talvez expandir um pouquinho mais. Então,
Falou do templo pagão, eu estava pensando no templo de Salomão que foi construído em um monte de gente lá da igreja lá do Rio, era uma firma que eles estavam trabalhando lá. Eu falei, rapaz, vocês estão trabalhando. Questionei um pouquinho eles lá. Então eles... eu estava vendo uma palestra sobre esse tema e foi citado como esse pessoal que é um grande... É um homem que ele está anotado aqui, depois eu acho ali. Ele trabalha como fazendo marketing, então uma grande empresa de marketing. E ele colocou os princípios na empresa dele. Lógico que aí ele está lá no topo, né? Ele colocou, ele falou, olha, eu não faço propaganda para o governo, porque ele entendia que o governo não precisa de fazer propaganda. Eu não faço propaganda de cigarro e eu não faço propaganda de cerveja. E ele tem uma das maiores empresas, está entre as 10 maiores empresas de publicidade do mundo. E ele segue esses 3 princípios. Né? Porque ele segue os princípios, claro, porque cigarro mata. Né? Mata quem está fumando, mata quem está do lado também. Né? Esses dias eu vi um cara fumando perto da filha dele. Eu acho um absurdo. Né? O cara quer se matar, que se mate, né? Mas vai matar a filha também. Né? E a cerveja, porque a gente cansa, né? Estou lá assistindo meio-dia, 1h da tarde, quando dá o programa esportivo, né? Globo Esporte, por exemplo. Aí entra aquela propaganda que muita gente aqui já viu, que é o do verão, vai verão, vem verão. Brincadeira, né? Você, sua esposa, seu filho, e você tem que passar por uma situação dessa. Lógico que você tem controle na mão, aí você muda, porque aquilo te incomoda bastante, né? Então, propaganda de cerveja é assim mesmo, né? Agora a Brahma entrou com a ideia de que ela está ajudando o esporte brasileiro, né? Construindo campos de futebol. Constrói campo de futebol, mas daqui a pouco não tem ninguém para jogar bola, porque está todo mundo embriagado, bêbado, tá aí, né? Então, mas é isso que ela faz, né? Você vai eu vim aqui num estádio aqui em Jacutinga, assisti a final ali dos veteranos, os caras estão lá jogando bola, mas o público aqui, todo mundo com lata de cerveja na mão e bebendo. Quer dizer, qual é o futuro desse pessoal? Qual é o futuro dessa família? Então eu teria muita dificuldade. Eu me coloco no lugar da pessoa. Se surge uma proposta de emprego para trabalhar na Souza Cruz, agora eu não iria. Agora aí, você condenar a pessoa que vai, né? Já é um complicado, mas eu diria para a pessoa, eu não iria trabalhar. Acho que se eu confio em Deus, né, e sei que minha vida está nas mãos dele, paciência. Vai trabalhar de servente, né? Não que o servente seja menos digno, mas eu digo assim, vai trabalhar de servente, porque com servente você vai ter pelo menos um pouco para você sustentar sua família. Mas não vai trabalhar numa empresa em que o que ela produz vai matar um monte de gente, vai destruir um monte de gente. Esse é um problema muito sério, né? Porque aqui na nossa região você tinha o cultivo do fumo, né? Que era muito forte, né? E como é que fazia, né? Aí os crentes tinham que dar os seus pulos, né? O seu jeito, né? Destrói o meu modo de ver, destruiria a plantação e plantar outra coisa, plantar abobrinha, né? Não fumo. Vai render menos? Rende menos, mas e daí? Para que eu preciso de tanto dinheiro? Então, esse é o problema do pecado no trabalho, né? Que as pessoas não pensam naquilo que elas vão produzir. Elas pensam em aquilo que elas vão ganhar. Então, eu acho que é aí que está o erro, né? Acho que está o erro aí. Então, meu pensamento.
Iafa, vai perguntar? Iafa, acho que sim. É a última pergunta, então, para a gente depois ouvir a exposição do pastor Antônio e partir para o segundo. Como é que fica a questão de um empreendedor convertido? Ele pode usar a autodefesa ou não? E o contra-ataque? Nós poderíamos até estender isso para o assunto do crente e a guerra, não é? E em alguns lugares que PMs trabalham, ele está num campo de batalha mesmo, é guerra, né? Dependendo de alguns lugares. Bom, eu vejo que um cidadão profissional como um soldado, enquanto soldado, ele é soldado, né? A paisana, ele não é soldado, né? A paisana, ele não poderia fazer certas coisas, mas no trabalho dele, ele poderia sim usar autodefesa. E nós sabemos que de cada bala, projétil, né, que sai de uma arma, ele tem que dar um relatório daquilo, não é isso? E às vezes no ofício do seu trabalho mesmo, ele vai ter que usar a arma. E ao usar a arma, ele pode até ferir alguém, até matar alguém. Nós somos contra a execução. A execução é diferente disso, né? Mas às vezes ele vai ter que usar, porque a palavra de Deus diz que não é sem motivo que a autoridade traz o quê? A espada. Então a espada, para algumas pessoas, está dentro do trabalho. Para mim não. Essa espada sim, mas a outra espada não. E João Batista, quando estava batizando, pessoas perguntaram para ele, e um desse grupo foram soldados. Eles perguntaram: e quanto a nós? A resposta dele foi: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Porque pode ser comum pessoas que trabalham na defesa civil não ter um salário digno, de tanto que ele faz, de tanto que ele se sacrifica pelo trabalho. Então, ele pode aceitar, não é que ele deve fazer, mas ele pode aceitar propina, ele pode aceitar algumas coisas ilícitas, né? Então, João Batista falou isso: contentai-vos com o vosso soldo. Ele não falou assim, deixe o seu emprego, mas ele disse, pode continuar, claro, mas com isso. Então a autodefesa de um soldado é totalmente ilícita, e também o ataque em algumas situações totalmente ilícito, não vejo problema. E um crente numa guerra, ele não está matando alguém, ele não está executando alguém, ele está servindo o seu país. Então eu não vejo que necessariamente ele é um assassino, ele não é isso daí. Mas são questões muito difíceis quanto ao trabalho, né? Muito difícil, pastor. O policial, ele está para defender a sociedade, então esse é o trabalho dele. Agora, na polícia brasileira é muito difícil, não por ele ser policial, mas pela corrupção que impera dentro da instituição, não só a polícia, claro, mas em vários outros. Então, o soldado como cristão, porque ele precisa muito de Deus, para ele não se corromper. Mesmo quando a gente falar, o cristão é a política, né? O cristão é a política, ele não pode se corromper, né? História que eu ouvi uma vez rapidamente, história que eu ouvi uma vez o cara ganhou aqui em Campinas, ele ganhou, ele é um crente, ele ganhou para vereador. E aí logo na primeira sessão passou um cara lá dentro da Câmara e falou assim: olha, terminando aqui a sessão, você passa lá para pegar os seus 5 lotes. Aí ele falou assim: mas que 5 lotes? Aí eu falei: não, os 5 lotes que pertencem a você. Aí ele disse: mas que 5 lotes é esse? Não, todo vereador que entra aqui, ele ganha 5 lotes logo na primeira sessão, que são das empreiteiras que doam esses 5 lotes para todo vereador que entra. E aí ele falou assim: mas que história é essa? Aí o rapaz explicou, falou: não, as empreiteiras dão, né?
assim, de graça, né? E não querem nada em troca. E aí ele falou, não, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero os 5 lotes, e se eu souber que isso está acontecendo aqui dentro, eu vou denunciar. Muito bem. Esse vereador, ele passou os 4 anos de mandato dele não conseguindo nem colocar nome de rua, né? Aprovar nada, absolutamente nada. Passou os 4 anos sem conseguir aprovar nada. Mas ele fez o serviço de cristão. E depois que terminou os 4 anos de mandato, lógico, ele não conseguiu mais ser reeleito. Mas é isso. Né? Tá bom. A gente vai cantar uma música agora.
Então, a gente passou essas fotos porque é um tema muito atual, né? O pessoal quer pôr a presidente para fora, presidente, não sei. E eu queria saber a opinião dos dois pastores e teólogos sobre ir para a rua e querer que a presidenta saia. Mas antes nós temos uma opinião que a gente pegou nas ruas aí. A gente tem uma opinião de uma menina aí. Você sabe por que está aqui hoje? Não. Quem trouxe é minha tia. Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Você sabe por que está aqui hoje? Não. Então a gente queria saber dos pastores o que eles acham da gente ir para a rua. A gente não, eles. E alguns aqui foram, eu sei. Desculpa. Você quer falar mais? Eu não quero falar. Eu acho bom. Acho que tem que protestar. Como o pastor falou, lógico, somos contra todo tipo de quebradeira. Senão, isso sim não adianta nada, né? A gente não sabe se adianta, né? Realmente protestar. Mas a gente não está. Acho que quem protesta não tem que ficar na expectativa de que as coisas mudem. Mas é expressão da insatisfação com muitas coisas. Nem todo mundo que foi para a rua queria que a presidenta saísse, né? Mas que o Brasil melhorasse, né? Corrupção, né? Todas as coisas que ocorrem aqui no país, falta de desenvolvimento, a pobreza. Então tem que protestar sempre. Eu acho que às vezes prejudica o próprio trabalhador, né? Às vezes. Então isso que talvez, mas é difícil, né? Como que vai fazer, né? Mas acho um momento interessante que o país está vivendo, né? Eu nasci em 1964, foi o ano da Revolução, né? Para todos os universitários, não para todos, mas para muitos jovens que eu encontro, eu pergunto: você sabe o que é MMDC? Mas ninguém sabe. Então vou perguntar para vocês, né? Sabem o que é MMDC? Então já houve pessoas que morreram por esse país aqui. Então o regime militar foi muito intenso no nosso país. MI5, né? Exílios, torturas. O país sofreu muito e pessoas protestaram por aquilo com a própria vida. Hoje isso é uma festa, é uma celebração praticamente de ruas, mas antigamente não era assim. Então já houve épocas que o Brasil soube realmente o que era protesto. Hoje é um monte de gente saindo na rua. Tinha uma faixa ali, não sei quantos repararam, escrito: impugnação ou intervenção militar. Não faz sentido aquela faixa. Porque quando vem os militares intervindo nos exageros deles, eles querem lutar contra os militares. Então por que eles querem que os militares também intervenham no país? Então, e outra, só quem não conheceu o regime militar é que diria isso daí, intervenção militar. Alguns falam que nós precisamos no Brasil uma ditadura. Você não viveu em época de ditadura. Quando eu estava na escola, a gente tinha que estender a mão para o professor e ele falava 8 vezes 9, pá! Se você não sabia, na mão. E palmatória e muitas coisas. Era o regime militar mesmo. Então, os caras pintadas, não foi? Que ano que foi aquilo? 84, 85, né?
Então, eles saíram e eles conseguiram uma grande coisa para o país, com as diretas já, o Dante de Oliveira e tudo mais, conseguiram as diretas já. Então, hoje você pode votar nas pessoas. Antigamente, naquele regime militar que nós vivíamos, né, não era tão liberal como é hoje, tanta liberdade. Então, as pessoas hoje... aquela menininha talvez foi a mais sábia de todas. O que você está fazendo? Eu não sei, minha tia, estou com a minha tia. Então a maioria não sabe o que está fazendo ali. Mas tem outras pessoas que estão empurrando. E o que eu sou contrário nesses protestos é porque tem pessoas de bandeira que estão se aproveitando disso daí, do povo. Então eu sou contra, não como princípio, também concordo com o pastor. O protesto é totalmente válido, né? Então a minha opinião sobre protesto, eles deveriam saber pelo que eles estão protestando, né? Então não tem muitas cabeças pensantes nesse meio aí, né? Então o pastor Antônio vai expor mais cerca de 10 minutos. A gente vai fazer mais algumas perguntas. E o café está servido, pode levantar e tomar café. Não precisa ficar sentado. Claro, sem atrapalhar muito. Não sei como vai fazer isso. Mas pode tomar café. E a gente vai partir para o final. Acho que é bom falar por último porque aí o pessoal não tem mais pergunta, né? Vamos lá então. Bom, eu procurar aqui rapidamente passar, desculpe se eu repetir alguma coisa que o pastor Pércio já disse, mas eu estou tentando tirar aqui do que ele já falou, mas acho que é muito difícil. Então, a ideia, meu nome é Antônio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, sou casado, casado há 19 anos, tenho um filho. O nome da minha esposa é Neuzi, N-E-U-Z-I-R, né? E eu tenho um filho, o Pedro, tá bom? Que está com 12 anos. Então, vamos tentar. Então, eu vou tentar não ler, para a gente tentar fazer um resumo mais rápido, né? Então, a ideia da teologia do trabalho é essa. Como que surge essa questão? Acho que essa questão surge na segunda-feira, né? 5 horas da manhã, né? O cara acorda e ele diz assim: quem inventou o trabalho? Então todo mundo acho que já fez essa pergunta algum dia. E aí surgiu a teologia do trabalho, para descobrir quem inventou o trabalho, né? Então, quem inventou o trabalho? O trabalho faz parte da criação. O trabalho ele está, né? Ele trabalha de uma forma muito interessante. 3 dias ele organiza tudo, né? Dá uma organizada em tudo. Os outros 3 dias ele preenche isso que ele organizou, coloca ali os animais, o ser humano, tá? E um dia ele descansa no 7º dia. Então Deus está trabalhando. E Jesus disse que o Pai trabalha até agora, não parou de trabalhar, né? Bom, então o trabalho é uma bênção, porque se Deus estava trabalhando, né, Deus não estaria fazendo uma coisa ruim, Ele está fazendo uma coisa boa e faz parte então da criação. Como disse o pastor, Deus então deu o trabalho para o homem. Então muitas vezes a gente pensa assim, né? Vou pegar quando chegar lá no céu, né, no caso, né? E eu vou pegar o Adão e a Eva, porque por causa deles a gente está trabalhando, né? Não é. Foi Deus que inventou o trabalho e Deus criou o homem. O trabalho, então eu escrevi aqui, tirei de um artigo, né? O trabalho é algo determinado por Deus. Desde o princípio, o propósito de Deus para os homens é que eles trabalhem. Você pode ler Salmo 104, 19 a 24, você vai encontrar isso bem claro, né? Bom, aí veio o homem pecou, e então agora a Bíblia passa a falar do pecado a partir da queda, né? Então aí sim, o trabalho
eu estava tentando entender isso, essa questão do trabalho e da queda. Então, se eu falar alguma besteira, os irmãos podem me corrigir. Mas a ideia não é que o trabalho foi amaldiçoado. O que foi amaldiçoado para mim, estudando agora, tentando entender esse tema, foram as condições, o habitat, o mundo, né? O mundo que se tornou inóspito, né? Para o trabalho. E aí o trabalho então passa a se tornar algo penoso, né? O autor aqui ele diz o seguinte: o trabalho deixou de ser trabalho para se tornar em labuta, né? Que é um trabalho com dificuldade, só a teu rosto comerás, né? E a terra produziria, né, cardos, abrolhos, né? E iria dificultar o trabalho então. Então o ambiente é que fez com que o ambiente, por causa da queda, fez com que o trabalho se tornasse algo penoso. Eu estava pensando assim em uma frase, né? Então Deus inventou o trabalho e a queda trouxe os meios de transportes, né? Porque quem aqui já morou em cidade grande, né? Eu sou do Rio de Janeiro e olha, gente, muita gente aqui talvez sabe o que é isso. Você pegar um transporte, você acordar 4 horas da manhã e para você chegar 8 horas no trabalho, você pegar um transporte lotado, um trem, um ônibus, e passar dentro de um trem, um ônibus 2 horas e meia, todos os dias, para você chegar no trabalho, isso é uma desgraça. Você chega no trabalho arrebentado, né? O trabalho é o descanso, o problema é você chegar no trabalho. Então, você chega no trabalho, graças a Deus, cheguei no trabalho. Aí você passa 8 horas ali trabalhando, 9 horas e tal, você sai e pega mais 2 horas, 3 horas de viagem para você chegar em casa. Então, eu já fiz muito isso. Então, eu fico pensando isso é fruto da queda, né? Então, o trabalho se tornou uma coisa muito penosa, tudo por causa da queda, mas não por causa do trabalho. Né? Não o trabalho em si, mas as circunstâncias, o ambiente que você vive por causa da queda foi transformado e tudo se tornou muito difícil. Outra coisa que a queda trouxe em relação ao trabalho é a própria ociosidade, porque o pecado está em não trabalhar, né? Então, pessoas que não querem trabalhar. Aí você tem aquele texto lá que vocês conhecem muito bem, de Provérbios 6, de 6 a 11, né? Que diz para que você deve ir, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Então, quer dizer, não trabalhar é que se tornou então o pecado. Então a ociosidade, né? Isso entrou na vida do ser humano, e o ser humano agora, pecando, ele não quer mais trabalhar, ele se torna preguiçoso. E nós somos assim, né? Nós não queremos muito trabalho. A gente prefere, né, tranquilidade, não queremos muito trabalho. Isso é fruto da queda, fruto do pecado. Outra coisa que a queda trouxe em relação ao trabalho é a questão da idolatria do trabalho, né? As pessoas fazem do trabalho o seu Deus, a sua idolatria, né? O seu Deus, no caso, o ídolo, né? Na verdade, o ídolo na verdade. Então, se você ler o livro de Eclesiastes, essa semana para vir para cá, eu li quase o livro todo de Eclesiastes. É difícil entender aquele livro, né, pastor? É um livro complicado, né? Mas a ideia do livro de Eclesiastes é que é um velho, né? Chegou no final da sua vida, ele passa a meditar sobre a vida, né? E aí ele vai meditando sobre várias coisas na sua vida e ele diz assim: poxa, muita coisa não tem muito sentido. O justo não recebe a recompensa, o ímpio prospera, aquela ideia ali do Salmo 73 também, né? Aquela ideia de que os ímpios prosperam. Por que isso acontece, né? Então ele fala muito sobre o trabalho no livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes ele diz que o trabalho para muita gente se tornou um ídolo. Ele não diz isso com todas as letras assim, mas essa é a ideia do livro de Eclesiastes. De que a pessoa trabalha,
e trabalha, e chega no final da vida, ela trabalha mais um pouco, e aí ele diz assim: ô bobinho, você trabalhou, e você não aproveitou nada da vida. Vai se alegrar, né? Então ele diz: ó, é melhor você se alegrar, é melhor você, né, desfrutar da vida, porque senão o tempo passa, a gente só tem uma vida. Então a gente vê muita gente hoje, fruto da queda, isso, idolatrando o pecado. Eu conheço gente que o cara não tem tempo para nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Rapaz, você só tem uma vida, e essa vida você vai fazer? E a sua família, os seus filhos, o trabalho está te matando. Mas é porque o trabalho ocupou um lugar de destaque na sua vida, ele não consegue mais se livrar desse ídolo. É o seu trabalho. E a vida passa, ele morre, e o autor de Eclesiastes diz assim: olha, isso vai ficar para outra pessoa que não trabalhou. E vai ganhar tudo o que você tem, sem trabalhar. E aí ele diz o seguinte, sempre no final, né, de algumas sessões ali do livro de Eclesiastes, e no final do livro, né, principalmente, ele chega e diz assim: olha, teme a Deus, né? Teme a Deus, porque senão a vida não faz muito sentido para a gente, mas a melhor coisa é você temer a Deus, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e não o trabalho em si. E eu vi uma expressão bem interessante, sempre quando ele fala assim, né? Tudo debaixo do sol é assim mesmo, né? Dessa beleza, mas tudo debaixo do sol. E quando ele diz, eu achei uma sacada bem legal do comentarista, ele diz assim: e quando ele diz teme a Deus no final do livro, né, em várias sessões, ele está dizendo assim: busque algo acima do sol. Porque tudo aqui debaixo do sol é assim mesmo. Não tem muito sentido você trabalhar e não desfrutar a vida. Mas teme a Deus, porque isso está acima do sol. Então eu achei isso bem interessante. Né? E outra consequência da queda em relação ao trabalho é a opressão. Né? E aí você tem a opressão do povo egípcio lá no Egito, né, sobre o povo hebreu, né, e Tiago, ele deixa eu achar aqui o texto de Tiago, que eu achei bem interessante para a gente falar rapidamente sobre esse assunto. Tiago, ele fala bem claro sobre esta opressão, né? Tiago 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então isso é fruto da queda. O trabalho na queda trouxe essa opressão. As pessoas usam o trabalho para oprimir. Então, uma frase que eu encontrei bem legal, não é minha, de um palestrante, ele diz o seguinte: em relação ao trabalho, a criação corrige o pessimismo de alguns. Entendeu? A criação corrige o pessimismo de alguns em relação ao trabalho. Pessimismo. Por quê? Muita gente trabalha assim: por que eu estou trabalhando? Né? Que desgraça, tem que trabalhar todo dia, tal. Então a criação nos leva a pensar assim: é Deus que criou isso. E isso é bom. Trabalhar é bom. Não trabalhar que é pecado. Trabalhar é bom. E a queda corrige o otimismo de outros, dizendo o seguinte, né? Não, com o trabalho eu vou fazer tudo. Não, quem vai fazer tudo é Deus. O trabalho é uma ferramenta de Deus, mas você não pode transformar o trabalho num ídolo. Então a queda corrige o otimismo de outros em relação ao trabalho, né? E terminando, a gente falou do trabalho na criação, o trabalho fazendo parte da criação, então sendo uma coisa boa, o trabalho passa a ter esses problemas por causa da queda, e o trabalho na redenção. Aí na redenção em Cristo Jesus, então o trabalho volta novamente a ser uma bênção. Não que antes não fosse, mas o Novo Testamento fala muito sobre o trabalho como uma bênção, né? Em que sentido?
no sentido de que, através do trabalho, eu glorifico a Deus. Né? Eu estou no mundo. Eu estou no mundo e agora, através do meu trabalho, eu estou servindo a Deus. No Antigo Testamento nós temos, já foi citado aqui pelo pastor, alguns personagens como Neemias, né? Ele era copeiro do rei e ele usa, né, como copeiro do rei, é uma maneira de... É interessante, porque Neemias ora para trabalhar, né? Diz: Senhor, me dá condição para eu ir erguer os muros de Jerusalém que estão fendidos, as portas estão queimadas. Então ele ora para que Deus desse condição a ele de trabalhar. E vejam que ele é rebaixado, porque ser copeiro do rei era uma coisa muito boa, né? Mas ele pede então para servir melhor. Então a ideia do trabalho como serviço, né? Então ele vai, Jerusalém está lá sendo daquela forma que estava, e ele ora a Deus para ele poder ir, e Deus o abençoa. Deus abençoa como? Dando trabalho para ele, né? Isso é muito legal nas Escrituras. Nós temos o caso da serva de Naamã, em que ela diz: olha, se meu senhor soubesse que lá em Israel tem profeta tal. Então ela está ali escrava, sendo uma serva, mas ela não precisa sair da sua condição de serva para ela abençoar uma pessoa. E ela, né, escrava, ela poderia muito bem dizer assim: que ele morra, né? Que ele morra. Mas não, ela diz: não, eu sei, se ele for lá em Jerusalém, ele vai conhecer uma pessoa que pode ajudá-lo, né? E ela então serve a Deus na sua própria condição. E na verdade Deus terminando, Deus é oleiro, né? Deus é oleiro, né? na criação, né? Qual é a outra profissão de Deus? Vinhateiro, né? Parece coisa, agricultor, né? E Jesus é carpinteiro, né? Jesus é conhecido como o carpinteiro. Então, quando inicia o ministério, as pessoas dizem assim: esse não é o carpinteiro? Então isso é bem legal, porque ele foi conhecido como o carpinteiro. Então ele trabalhava. E uma vez, não sei se está correto esse pensamento, o irmão pode me corrigir, mas ele, como carpinteiro, por que ele tinha a proximidade dos pescadores? Porque o carpinteiro naquela época, a gente tem a ideia do carpinteiro, alguns têm, talvez, não sei, de que a função da carpintaria não tinha muita coisa para se fazer, né? Porque as casas eram muito pobres, a região que ele morava era uma região muito pobre, e no máximo tinha uma mesa, uma cadeira e uma porta e uma janela as casas. Não tinha muita coisa para consertar. A função do carpinteiro estava mais ligada aos barcos. Então o carpinteiro ele consertava muito barco. E é por isso que ele conhece tão bem os pescadores. Essa é uma ideia de um autor, não sei se está correto, mas achei bem interessante. Então o trabalho dele, o trabalho de Jesus, né, o facilitou para que ele estivesse próximo das pessoas. E as pessoas, então, quando ele diz, chamou lá o pessoal e disse: olha, vamos ser pescadores de homens, né? Então o trabalho fez isso, né? Ele está no mundo exercendo um trabalho, e nesse sentido o trabalho foi uma bênção na vida de Jesus. Então o trabalho tem que ser bênção na vida do cristão. Então a ideia do escravo que eu já disse, né? Que o escravo, ele mesmo sendo escravo, o texto, deixa eu achar aqui rapidinho, só para a gente ler, é bem legal, o de Colossenses. Eu escrevi aqui tudo aqui. Colossenses 3, 23 e 24. 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Ele fala isso para um escravo, né? Eles falaram para um escravo. Então, né, tirar essa ideia, essa dicotomia, né? O teu serviço, a tua profissão é que é o chamado de Deus, né? Na verdade, Deus não chamou a gente para... O chamado de Deus para a nossa vida, eu queria encerrar com isso, o chamado de Deus para a nossa vida não é ser médico, o chamado de Deus para a nossa vida não é ser engenheiro, o chamado de Deus para a nossa vida não é ser pastor, não é ser missionário, isso não é o chamado de Deus. O chamado de Deus para a nossa vida é nós sermos parecidos com Cristo Jesus. Está registrado lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, e deixa bem claro isso. Esse é o chamado de Deus antes da fundação do mundo, né? Ele nos chamou para sermos a imagem do seu Filho. Essa é a vontade dele. Então, independente se você for pastor, médico, porque você pode ser um médico ruim. Você pode ser um pastor e ser um pastor ruim, um missionário e ser um missionário ruim. Então, você cumpriu o chamado de Deus nisso? Não. Você cumpre o chamado de Deus quando você, aonde você estiver plantado, você vai se tornando, através da ação do Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo. Aí você está servindo, independente do que você seja, né? E tome cuidado, né, com a ideia de que o trabalho é para o acúmulo. Isso é fruto do pecado também. Não é. O pecado, o trabalho é para abençoar as pessoas. Então, todo o trabalho que você exerce, você tem que entender o trabalho como um serviço. Como um serviço que vai trazer coisas boas para a vida das outras pessoas. Se o trabalho não for entendido como serviço, seja qual for, então você está pecando em relação ao seu trabalho. Encerrando mesmo, o Martinho Lutero, ele tinha uma ideia assim. Ele dizia assim, olha, é a mesma coisa. O pastor está pregando lá no púlpito, né? E a mulher está trocando a fralda da criança. É trabalho, é a mesma coisa. Só encerrar, só pequenininho assim. Eu lembrei de uma coisa aqui, o trabalho do pastor. Aí o pastor está trabalhando, né? Ele está em casa e ele tem que fazer o sermão, estuda alguma coisa, vem para o café com teologia. Então ele está lá labutando, ali meditando, né? Isso cansa a gente ficar pesquisando, lendo, procurando entender. Senhor, o trabalho dele. Está registrado lá em Atos que esse é o trabalho dele. Ele tem que se dedicar à palavra e à oração. É o trabalho dele. Muito bem. Aí ele se cansa. Aí ele fala assim, vou desparecer, estou muito cansado, vou desparecer um pouquinho. Aí, casa dele no quintalzinho tem um matinho lá que cresceu, né? Ele pega a enxada, dá uma desparecida, dá uma descansada. Aí ele vai capinando, ajeitando ali o jardim para dar uma refrescada na mente. Só que o muro da casa dele, a cerca, é bem baixinho. E passa a irmã e diz assim, aê pastor, trabalhando, hein? Aí oi, irmã. Aí muito bem, ele fica quieto, né? Ele vai lá e tal. Aí ele acabou ali e disse, tem que voltar para o meu trabalho, na cabeça dele. Aí ele volta, só que na varanda, né, tá bem fresquinho o dia, e na varanda tem uma rede. E aí ele deita na rede, ou senta na rede, alguma coisa assim, e ele pega os livros para ler novamente, a Bíblia para estudar e tudo mais, preparando a mensagem, o sermão, o trabalho dele, e aí passa o irmão, né, o muro continua sendo o mesmo muro baixo, né? Passa o irmão, aê pastor, descansando, hein? Nessa hora, hein? Então, qual é a ideia do trabalho? Qual é a ideia do trabalho? Na cabeça das pessoas. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Quando eu entendo que é um serviço. E pregar é um serviço. Cantar é um serviço, né? Orar é um serviço também.
todas as coisas espirituais, entre aspas, né? Tudo é serviço, tudo é trabalho, né? Como também chegar na igreja, limpar a igreja, arrumar as cadeiras, arrumar o som, né? Estar na porta. É que cada um tem a sua área de atuação, né? Mas tudo é trabalho. E você, com a sua profissão, seja ela qual for, você está no mundo. Né? Para você servir a Deus não precisa ter aquele momento de oração. É bom que tenha. Não precisa ler a Bíblia, como disse o pastor, né? O cara lê a Bíblia, mas está sendo um péssimo cristão, porque está roubando, né? Está defraudando, está roubando, né? do seu patrão a hora que o patrão está pagando para ele. Não pode fazer isso. Então, como nós servimos? Servimos com o nosso trabalho, a profissão, qual seja, né? Desculpe se alonguei um pouquinho. Não vou não. Algumas perguntas então, e depois a palavra final dos nossos convidados. Temos alguns papeizinhos aqui. Eu vou começar com uma boa aqui. No céu haverá trabalho? Se vai, qual é a diferença? Responde essa. Essa pergunta aí precisava de um curso de escatologia, porque depende como a pessoa vê a eternidade, o que é o céu, como ela compreende. Então, a maneira como eu compreendo é que no estado eterno vai haver uma terra muito semelhante a essa. Não essa terra, mas novos céus e nova terra. Inclusive com árvores, com frutos, com rios e com trabalho. No reino que o Senhor preparará para nós aqui, Ele mesmo disse que algumas pessoas, por causa da sua fidelidade aqui enquanto crente, uns serão juízes sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Então haverá muito trabalho, inclusive trabalho político, onde alguns crentes então eles governarão cidades e haverá ainda cultivo, haverá povos, divisão de povos. O templo, para os irmãos terem ideia, havia 24.000 trabalhadores para servir o templo em turnos. E no reino do Senhor aqui na terra vai existir o templo. Então ainda haverá muito trabalho para fazer. Ninguém quer ir mais para o céu. Ninguém sabia disso. Eu estou muito pensando, pensei que ia me livrar do trabalho, descansar. Uma outra falou assim, qual será a diferença, se vai ter diferença, o trabalho de hoje e o trabalho lá no céu, vai haver diferença? Eu acho que necessariamente não, mas só que não vai cansar. Não vai haver sofrimento, né? Porque é a questão que eu falei, a queda trouxe a maldição no sentido que o trabalho traz sofrimento, né? É duro trabalhar, difícil, o ambiente é hostil. Nos céus, creio, né? Tenho com plena convicção que não, né? Haverá o trabalho. Muito corajosa a resposta do pastor. E eu penso que, havendo amor, há trabalho. Né? Havendo amor, há serviço. Né? Você tem que servir. Então, não tem sentido. E o patrão vai ser Cristo. Mas foi dito que no decorrer da história humana, o relacionamento do homem com o seu trabalho, com a sua profissão mudou. Ele tem mudado. Antes da queda, antes do pecado, o homem trabalhava sem aquela condição. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Hoje, qual é a situação do homem e o seu trabalho? Mudou desde a queda para cá, com a morte e o sacrifício de Cristo? Ou o que mudou, o que não mudou? Qual deve ser a visão do cristão com o seu trabalho hoje? É que eu estava lendo exatamente aqui um trecho, então o comentarista diz assim: na experiência da graça,
as tarefas humanas se dão um novo valor. Na experiência da graça é a partir da redenção, no caso. Na experiência da graça, as tarefas humanas se dão um novo valor. Né? Assim, pensando em graça, graça não só a partir de Jesus, mas a graça que sempre esteve presente, né? Quando Deus entrava na vida das pessoas, né, as pessoas se tornavam pessoas graciosas. Então, na experiência da graça, lógico que ele está falando mais especificamente a partir da redenção de Jesus, as tarefas humanas se dão um novo valor. E o trabalho se torna mais digno. Nossos serviços devem ser realizados por amor ao nome de Jesus. E no cumprimento desses serviços, nesse contexto, os mesmos são triplamente abençoados. Então, há 3 tipos de bênçãos. Aquele que trabalha é abençoado na recepção da graça divina para dar prosseguimento aos seus labores para a glória de Deus. Então, quem trabalha em Cristo Jesus, ele é abençoado constantemente. Então, ele já está sendo abençoado. E aqueles que recebem o resultado desse serviço, ou seja, o trabalho sempre como um serviço às outras pessoas. E feito de serviços feitos com um novo espírito e com uma nova qualidade. É aquela ideia do Onésimo. Tem um Filemão aqui. O Onésimo já chegou? Está vindo. Está vindo? Então, aquela ideia do Onésimo, né? Porque Paulo diz assim, agora que você se converteu, volta lá para o teu patrão, né? Que é o Filemão, né? E lá você vai ser, agora, ele que lhe era inútil, agora lhe será muito útil. Então vejam o que a graça de Deus faz na vida da pessoa. Então o Onésimo volta para a casa de Filemão, certamente, né? Com aquela cartinha lá a Filemão, e ele se torna uma bênção. Uma bênção. Creio que ele continuou sendo escravo, mas ele foi um escravo sendo uma bênção para o seu patrão. E o patrão se tornou uma bênção, lógico, na sua vida, porque Paulo diz assim, não receba ele mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Então isso faz toda a diferença. Né? Quando Cristo entra na vida da pessoa, então o trabalho que ela exerce precisa ganhar em qualidade. Em qualidade não somente técnica, mas em qualidade da ideia do serviço, do amor que você está exercendo a sua profissão. Então, com um novo espírito e com uma nova qualidade, são igualmente beneficiados. Em tudo o próprio Deus é glorificado. E em tudo o próprio Deus é glorificado. Então, quem trabalha é abençoado, quem recebe o trabalho é abençoado, e o próprio Deus é glorificado. Então, esta é a visão do trabalho a partir da redenção. Tá certo? Então, se a gente tiver esse princípio, é bem legal, né? Quando a gente sai de casa para 5 horas da manhã, eu pegando o transporte de 2 horas, abençoar pessoas. Né? Então, essa é a nova perspectiva que temos que ter, então, em Cristo Jesus, sobre o trabalho. Eu li que nos primeiros séculos da igreja, o exemplo era uma cadeira. Pegava a cadeira e falava, a pessoa sabia qual era a cadeira de um cristão e a cadeira de um não cristão. Porque a cadeira que os cristãos faziam naquela época, o acabamento que tinha por cima era tão bonito, igual o que tinha embaixo da cadeira. Também era a excelência que eles produziam, os cristãos daquela época. Hoje a gente vê que a produção de um cristão, a cadeira vai ser fraca, ruim, igual a dos outros, mas ele vai pôr... O que vai identificar que ele é um cristão é que ele vai pôr Deus é fiel. Essa é a dicotomia que nós fazemos. Então, que fenômeno é esse? Que, inclusive, não foi poucas vezes que a gente está ouvindo que tem empresas que falam assim, ó, eu não pego crente, porque crente não trabalha bem, ele não produz legal, ele não faz direito. Eu não vendo para crente que não paga. Está acontecendo um negócio de ponta cabeça. E o que é isso? O que aconteceu? Posso concluir? Concluir não. Acrescentar na pergunta do Renato. Às vezes eu já me deparei com essa situação, o patrão pedindo para um certo funcionário, né, a executar aquele serviço, e infelizmente o funcionário era cristão,
E ele falou assim, não, eu não sou pago para isso. Acho que está ligado também à questão, isso que o Renato trouxe, a diferença das cadeiras no primeiro século, né? E por outro lado a gente tem aquele verso lá em Colossenses 3,17, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, não existe essa divisão do trabalho sendo secular no mundo espiritual, né? Mas muitas vezes a gente tem presenciado essas atitudes, né? O não empenho, não fazer com excelência o trabalho que é dado a cada um, né? Você que dá aula para criança, quando você não estuda a lição da escola dominical para criança, você é um trabalhador preguiçoso. Mesma coisa, então, trabalho, né? Tinha mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente percebe que a partir da reforma protestante, né, houve um incentivo do trabalho, principalmente pela parte de Calvino, na questão da burguesia, que gerou até o que a gente chama de liberalismo econômico. E o liberalismo impulsionou o capitalismo que a gente conhece hoje. A gente poderia dizer que o grande ídolo da atualidade é o capitalismo? É ele que tem ditado regras no que é trabalho ou o que não é trabalho? Eu fiz administração de empresas e comércio exterior. Aí eu ouvi sobre isso daí, sobre Calvino, né? O Calvino foi praticamente mais do que o Max Weber, né? Que era o socialista, ele era praticamente o precursor do capitalismo. Isso aí sempre contou ponto favorável. Então, nas faculdades até hoje o calvinismo é exaltado como o precursor do capitalismo, né? E claro, tem o outro lado também que vai ser contra. Acho que o que Calvino fez foi excelente, mas a única coisa que ele fez foi aplicar aquilo que a palavra de Deus já diz. Cada pessoa tem que trabalhar. Só isso. Ele falou só isso. E as pessoas se tornaram empreendedoras a partir disso. Cada um que trabalhar, porque as pessoas são diferentes, um vai trabalhar melhor do que o outro. E aquele que tem condições de comprar um produto melhor, ele vai comprar daquele que trabalha melhor. E o capitalismo, ele se torna até natural, né? Ele é opressor em alguns sentidos, mas ele acaba sendo natural. É a lei do livre comércio. Tem mais dois aqui, dá tempo? Vamos abrir só para mais dois e palavra final que já... Então tá, a questão aqui agora é a sociedade entre um cristão e um não cristão. A Bíblia nos diz que não devemos nos colocar em julgo desigual. Mas se o exemplo for o seguinte, se eu tenho um imóvel e eu quero alugar ele, a pessoa, ela sendo cristão ou não, muda. E outro exemplo que eu queria destacar é o bom samaritano, cumprindo o papel que seria dos dois homens que passaram ao lado daquele homem que estava necessitado de ajuda. A respeito da sociedade, o que se deve olhar é o caráter do sócio? Boa pergunta, sempre perguntas difíceis, né? Eu acho que isso aí tem que tomar muito cuidado para não exagerar. Porque, por exemplo, se você é empregado, de certa forma você é sócio do patrão, né? Inclusive, algumas empresas têm participação nos lucros. Se você trabalha bem, se a empresa produziu mais nesse ano, então os trabalhadores vão ganhar mais. Isso faz com que eles trabalhem melhor no próximo ano para ainda ganhar bônus. Isso faz deles sócios. E ele não está trabalhando para um crente, necessariamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, abrir um CNPJ com um incrédulo pode trazer para ele algumas complicações. Não só com o incrédulo. Muitas sociedades acabam, se desfazem, mas com o incrédulo acaba misturando a fé com o trabalho. Então, eu diria, cuidado, sempre cuidado, mas também cuidado para não exagerar esse princípio. Senão a gente não pode fazer nada nesse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, né?
Hã? Ah, no caso do aluguel, né? O aluguel, a gente aluga para moradores. Se o morador é crente ou não, não faz diferença. Agora, alguns moradores realmente dariam até trabalho. Mas essa triagem não tem a ver com a fé, tem a ver com caráter, né? Que foi falado. O Tito ali, ó. O que vocês acham quanto a tanto pastor como missionário, a questão de carteira de trabalho, 13º e férias? Acho bom. Para não ter o dualismo que ele está falando, né? Trabalhador. Mas você quer baixar mundo? Eu gostei da parte férias. Não, mas é justamente isso que ele falou. Se nós estamos pregando um não dualismo, né? Qual a diferença de um pastor e um missionário? Né? Um trabalhador também. Agora, eu não acho que deve sobrecarregar a igreja com certos encargos sociais. A última. A última aqui. Como a igreja se manifesta em relação ao trabalho escravo, que impera de forma direta e indiretamente no Brasil e em algumas regiões? Só pergunta de calibre grosso, né, pastor? A escravidão ainda existe. Bom, eu queria dizer que escravidão necessariamente, biblicamente, não é pecado. A escravidão. Por exemplo, se você não tem como pagar, você se entrega ao trabalho daquela pessoa para pagar sua dívida. Isso ajudaria muitos inadimplentes e carroteiros, né, hoje em dia. Você não tem dinheiro, então você trabalha para ele tanto tempo. A escravidão era isso. Agora, a escravidão que nós conhecemos é aquela escravidão que os portugueses trouxeram para o Brasil. Então, aquela escravidão é desumana, aquilo não existe. O apóstolo Paulo, alguns comentaristas liberais, eles criticam porque ele nunca falou contra a escravidão. Ele deveria ser o primeiro abolicionista, né? Porque o apóstolo Paulo era justo. Mas ele falou, não, se você é escravo, continue escravo. E na mesma igreja era possível ter um senhor frequentando a igreja, crente, e o escravo dele também. Então, a escravidão em si, naquela época, não era um problema. Mas hoje sim. Hoje o trabalho escravo ele precisa ser denunciado e precisa ser judicialmente corrigido. Né? Só as perguntas foram essas. Tá bom. Então, a gente quer ouvir uma palavra final dos convidados, um desafio, porque a nossa intenção é que nós, como trabalhadores, se o seu trabalho começa na segunda-feira, que tenha um novo sabor no seu trabalho. Que o produto que você produz seja um produto com excelência, né? Não seja um produto de qualquer jeito, né? Mesmo que você não consiga falar de Jesus, mas o seu produto é excelente, porque quando você for falar de Jesus, as pessoas vão ouvir. Eu estava até falando com o Rodrigo hoje, é difícil você falar, sou evangélico. Você não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim você ter falado isso, né? Porque evangélico hoje, igual da televisão, ser igual a ele. Isso aí gera mais uma questão, rapaz. Tá muito tarde. Tá muito tarde. Mas a gente queria chegar nesse objetivo, que trabalhe com excelência. Que a cadeira que você produza seja de boa qualidade, embaixo e em cima. E quando você puder falar de Jesus, fale, é claro. Mas está acontecendo o contrário. A gente está produzindo mal, falando de Jesus, o cara lá produz tudo errado, fecha a caixa errado, aqueles crentes. Tem que voltar ao contrário agora, a gente produzir bem e quando falar de Jesus vai ficar legal. Mas a palavra final do pastor Pércio e do pastor Antônio, e para finalizar vai ter um vídeo, uma chamada para o próximo encontro. O irmão perguntou do capitalismo, só que eu citei, acho que Weber, não, Karl Marx, né? Tá bom. Só para corrigir aquilo lá. O que é para falar?
Boa noite. Exposição final. Tá tudo certo o que foi falado. Obrigado, pastor. Foi uma bênção ouvir o irmão. Eu queria falar que trabalho não mata. Os judeus e muitos outros que estiveram em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial estão hoje com 95 e 96 anos. E tiveram trabalho forçado, com jornada de trabalho desumana. E eles estão com 95 anos. O trabalho não mata. Tá bom? Então você que achava que ia morrer de tanto trabalhar, não morre não. Bom, o que eu vou falar agora tem a ver com seminaristas, né? Tinha que mexer com vocês um pouquinho. Eu estou vendo um fenômeno hoje muito preocupante. Tão preocupante que, se fosse possível, eu colocaria uma faixa etária para se tornar seminarista hoje. Então, um breve testemunho aqui meu. Meu primeiro trabalho foi de fazer caixote de feira, pregar caixote de feira, com 13 anos de idade. Depois eu me tornei faxineiro numa loja de calçados, que depois eu me tornei estoquista naquela loja de calçados. Trabalhei de office boy, depois de office boy interno, depois uma profissão que ninguém conhece aqui, telexista, operador de telex. O Jonas fez assim, já tá bom? Eu também tinha essa carga horária de trabalho e de condução, pegava 2 ônibus e um metrô para chegar no trabalho, na Avenida Paulista, depois na Avenida Brasil. Aí eu voltava, não voltava, eu ia direto para a faculdade. Daí eu voltava para casa, chegava 00:30 em casa. Depois eu tinha que acordar esse horário aí que o irmão falou, e tudo de novo. Não morreu? Não morri. O trabalho ajuda no caráter. O trabalho ajuda no caráter. E nós passamos mais tempo no trabalho do que na igreja. A minha preocupação é que tem gente que passa pouco tempo na igreja, como é comum, e nada no trabalho. Então, quando as pessoas começavam a trabalhar com 13 anos de idade, eu sei que tem os abusos, nós não estamos falando disso, elas aperfeiçoavam o caráter. Então, quando nós recebíamos, ou os seminários recebiam alunos com 17 ou 18 anos, já recebia pessoas lapidadas pelo próprio trabalho. Ele sabia o que era obedecer um chefe. Bom, não vou nem falar como que eram alguns chefes, né? Mas ele já aprendia a engolir desaforo, ele já aprendia a obedecer sem questionar, ele já aprendia que o trabalho faz parte da vida comum e ele sobrevivia espiritualmente glorificando ao Senhor no trabalho, porque senão ele ficava maluco. Você fica maluco se você não encontrar uma razão naquilo tudo. Então, quando os seminários recebiam essa pessoa já estava trabalhada, era muito maleável. Então, hoje, muitas pessoas com 18 anos de idade nunca trabalharam na vida. Então, a dificuldade de lidar com essa questão é muito grande. Então, eu desafio vocês, seminaristas, quando chegarem na igreja e o pastor der várias oportunidades de palestra, você fala: pastor, eu peço que me coloque na limpeza da igreja algum dia. Né? Isso trabalha muito com o nosso caráter. E o caráter de um obreiro tem que ser aprovado. E o trabalho, que é uma coisa assim, vamos dizer, mundana, se nós estamos tentando tirar essa diferença, né? Mas é esse trabalho que aperfeiçoa o caráter, mais do que um seminário, muitas vezes. Então é um desafio que eu deixo para vocês, né? Tem alguns pastores, eles já são sábios. Um pastor foi na nossa escola, e ele falou que quando um seminarista vinha de férias,
ele falava assim, o seu trabalho vai ser limpar o banheiro toda semana. Mas eu estou saindo do seminário, então, para ser servo. Ele queria forçar isso daí, né? Aperfeiçoar o caráter. Então, meu desafio é, não fuja do trabalho, ele ajuda muito no caráter. Dos meus 3 filhos, eu sempre fiquei com muito dó de vê-los pular da cama para ir trabalhar, e aquela luta toda, estudo, mas aí eu sempre pensei, não vale a pena. Deus está trabalhando, Deus está fazendo aquilo que na educação toda eu não consegui fazer, mas o trabalho vai fazer para eles. Então Deus abençoe os irmãos, fiquem firmes aí no trabalho. Falando ali do Peniel, hoje semana eu estive lá e acho muito bonito quando chego lá, o pessoal está capinando, varrendo ali. Eu acho aquilo uma coisa assim muito bonita. Não sei se eles acham, né? Eu acho lindo. Aí quando eles não estão lá, o mato cresce, né? Fica lá, tá faltando os alunos aqui, né? Aqueles que cuidam lá, mas eu acho bem legal. Assim, conta uma história, desculpe, eu esqueci, talvez os irmãos conheçam quem participou, é uma pessoa dentro da história da igreja bem famosa. Ele chegou numa obra e encontrou um cara quebrando pedras. E ele disse, o que você está fazendo? Aí ele disse, eu estou quebrando pedras. Muito bem, ele andou e chegou no outro, estava fazendo argamassa. Ele disse, o que você está fazendo? Eu estou fazendo argamassa para colar as pedras. E aí um terceiro passou com, aqui chama carrinho de mão, como que chama? Carrinho de mão? Carriola? Carrinho de mão ou carriola? Passando com carrinho de mão ou uma carriola. E antes daquele homem perguntar, ele disse, eu estou construindo uma catedral. Então essa é a diferença, né? Então muitas vezes a gente, como cristão, a gente acha que a gente não está fazendo nada para Deus. E sim, está fazendo. Está construindo o reino de Deus, né? Apresentando o reino de Deus para esse mundo tão hostil através do trabalho. Através do trabalho. Então temos essa visão. E numa palestra que eu ouvi sobre o trabalho, com ele falando sobre a redenção, o autor lembrou da história de Esther. Esther, quando está lá no palácio, ela então, o Mordecai, o tio dela, né? Tio dela, que é o pai dela, no caso, pai de criação, Esther capítulo 4, versículo 13 e 14, então quando ele encontra Mordecai, então lhe disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines, por estares na casa do rei, só tu não escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte te levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então a profissão dela era rainha, e o Mordecai lembrou ela, você não está aí à toa, Deus te colocou aí. Deus te colocou aí. Então, né, a nossa vida, eu fiz um comentário então, nossa vida não é um acidente, mas o cumprimento do propósito de Deus e a vontade dele é que sejamos onde estivermos, exercendo a profissão que for, sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Romanos 8 está aqui, né? Romanos 8, 28 a 30. Então, essa ideia, né? Será que não foi para esta hora que eu vim? Né? Então, Mordecai então lembrou a Esther de que ela não estava ali à toa, mas era Deus que estava conduzindo a ela, né, àquela condição. Então, seja qual for a sua profissão, o seu trabalho, pensar que Deus que está conduzindo a sua vida. Se você está ali, Deus quer alguma coisa de você ali onde você está.
que é abençoar outras pessoas, servir, usar o trabalho como, entender o trabalho como serviço, como bênção para a vida de outras pessoas. Amém. Então, nós agradecemos ao pastor Tércio, ao pastor Antônio. Nós esperamos que vocês tenham gostado e também que todos tenham gostado.